um dos mais importantes teóricos e dirigentes revolucionários da Revolução Anticolonial do século XX. É um psiquiatra que nasceu na Martinica, um país colonizado pela França. Fanon, desde muito cedo, família de classe média, foi ensinado que era um francês como os franceses da França, da Europa Ocidental. Durante a Segunda Guerra Mundial, Fanon serviu ao Exército de Libertação contra a ocupação nazista e lá na Europa ele descobriu que os franceses da Europa Ocidental consideravam os habitantes da Martinica não como franceses, mas como negros. Foi aí que Fanon descobriu pela primeira vez a brutalidade do racismo e a dimensão colonial intrínseca à dominação que a França tinha sobre vários territórios pelo mundo. Fanon foi estudar na França, se formou em psiquiatria, escreveu seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, que não foi aceito pela banca, porque era um ensaio sobre a desalienação do negro. Fanon teve que abandonar esse trabalho, fez um TCC bem biologicista, na pegada que era esperada pela psiquiatria na época. Só que esse TCC de Fanon, que foi abandonado, depois virou o famoso livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é talvez hoje o livro mais conhecido de Fanon no mundo. Depois desse processo de formação, Fanon foi trabalhar na Argélia como psiquiatra, e aí na Argélia, Fanon se envolveu num processo de luta de libertação nacional da Argélia. A Argélia era um país colonizado pela França desde o século XIX, foi palco de brutalidades inenarráveis pelo imperialismo francês, imperialismo que inclusive era apoiado pelos liberais, como o conhecido francês Alex de Tocqueville, que apoiou totalmente a colonização e disse que nenhum argumento humanitário deve parar a empresa colonial francesa no norte da África. E como intelectual orgânico, liderança, diplomata da luta de libertação nacional na Argélia e de maneira mais geral da revolução anticolonial em África, Fanon ganhou notoriedade mundial. O seu livro, o último que ele escreveu, Quase à Beira da Morte, Condenados da Terra, que conta com o prefácio do famoso Jean-Paul Sartre, vendeu milhões de cópias e era um livro que nos anos 60, 70 e 80 circulava desde o Irã, passando pela Turquia, Gueto Negro dos Estados Unidos, China, Coreia, União Soviética e por aí vai. Foi um livro que rodou o mundo todo. Eu era uma moça negra, indignada, que teve a sorte de encontrar pessoas que me mostraram caminhos que eu podia potencializar aquela indignação com ação política, com combate ao racismo, com desenvolvimento de projetos, de outras possibilidades de inserção da população negra. Teve um momento que eu poderia dizer que foi extraordinário para mim, que foi a primeira vez que eu vi uma palestra de Lélia Gonzalez, uma ativista negra, que foi a pessoa que mais me inspirou para eu definir a que dimensão da questão racial eu iria me dedicar. Guiledés é a instituição a qual eu tenho dedicado mais tempo da minha vida, que acaba de completar 30 anos de existência e tem sido o meu espaço fundamental de ativismo nas questões de gênero e raça. O pensamento dela é um pensamento extremamente importante para o Brasil. Então ela foi fundamental para a minha construção como militante e para a minha construção intelectual também, de ter esse aporte teórico, ser uma mulher que enfrentou esse sistema muito antes de mim, então que abriu caminhos para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu tinha uma referência, eu tinha em quem me inspirar. E acho que ela precisa ser muito mais estudada ainda no Brasil. E a sua contribuição não é essa filosófica que é fundamental, mas também do ativismo, de uma mulher que fundou o Guiledés, Instituto da Mulher Negra, em 1980, e que criou projetos importantíssimos aqui em São Paulo para a juventude negra. Acho que isso é importante de dizer. O trabalho que ela fez, os projetos com o hip hop, os trabalhos que fez com jovens negras. Então, o exemplo dela também como ativista é incrível mesmo, de quanto que ela mudou gerações, o quanto que ela possibilitou oportunidades para várias gerações aqui em São Paulo. A gente fala consciência negra, consciência racial, é um patamar diferente da simples compreensão
e vivência cotidiana do racismo. Esse processo de inferiorização, de estigmatização das pessoas negras, na realidade, funciona para privilegiar, para enaltecer a etnia racial, o grupo racial dominante. O enegrecimento do feminismo é uma agenda que foi cumprida pelo ativismo, pelo protagonismo das mulheres negras. Eu vejo que o momento atual é um momento em que esse protagonismo ainda tem que dar um salto qualitativo no sentido de assumir as responsabilidades que lhe cabem em termos de liderança política, da questão da mulher em sociedades como a brasileira, na medida em que são as mulheres negras que permanecem as principais credoras sociais, aquelas que ficaram para trás no processo efetivo de transformação das condições de inserção social das mulheres. Uma das dimensões essenciais do racismo é nos invisibilizar enquanto sujeitos de conhecimento, enquanto sujeitos cognoscentes. Pelo menos no que diz respeito à diversidade humana, a ciência ela tem sido perversa em muitos momentos. Nós produzimos uma forma de ciência, uma forma de civilização e não foi capaz de coexistir, digamos, harmonicamente com diferentes outras civilizações produzidas pela humanidade. E muitas vezes reduz-se essas pessoas à condição de fonte primária de pesquisa, informantes do conhecimento, mas não reconhece a autoridade da fara, dos portadores desses saberes. Então, o epistemicídio são todas essas práticas que negam, ou que nos nega, ou que nos expropria da condição de sujeitos de conhecimento, de produtores de cultura, de conhecimento, de ciência. Todo esse procedimento de negar ao outro como sujeito cognoscente produziu uma redução do horizonte de conhecimento possível para a humanidade. A prática concreta é essa. São saberes sepultados. Qual é a influência dos negros escravos? Eu acho que nenhuma, entendeu? Porque ser escravo é estar carente de liberdade de escolha, liberdade de fazer, né? Seguramente o senhor escolhia o que os negros escravos deveriam comer, né? Na senzala só surgia sofrimento e tristeza, não ia surgir feijoada. Eu acho que o mito é muito maior do que um prato. O mito é sobre a atuação dos negros, né, como um sujeito de vontade na culinária brasileira. Quer dizer, eu acho que antes, né, da abolição, antes do fim da escravidão, o fim do tráfico particularmente, é muito difícil a gente falar dessa presença negra da maneira que vem sendo. E não sou eu que estou falando, o Câmara Cascudo é muito claro nessas coisas, né? Nenhuma contribuição, muito polêmica essa declaração. Aline, o que você acha dessa declaração do Carlos Doria? A declaração do Doria nessa obra, que é a formação da culinária brasileira, é a partir de um ponto de vista, assim, ele usa Weber para explicar as teorias dele, mas eu acho que vem de uma sequência de obras que são construídas, que estão sendo repassadas para a gente, em que o racismo ele permanece, né? Eles falam sobre a nossa não contribuição, eles falam sobre a importância da miscigenação, porque eles querem uma população branca, né, uma população embranquecida, e vão tirando de nós tudo que é nosso de valor. É muito claro para mim que um povo sem cultura, ele é um povo que tende a se acabar.
Então, o que essas personalidades vão construindo, do meu ponto de vista, é tentando deslegitimar a nossa contribuição em tudo que é bom que tem no Brasil, no sentido de nos enfraquecer. E pouco a pouco, enfraquecendo a gente, fazendo a gente sumir. Esse apagamento cultural, né? Construindo esse apagamento cultural. Eu não sei qual foi o momento que a feijoada surgiu, mas eu sei que as minhas tias, que as minhas avós, elas faziam feijoada, e a feijoada pertence à cultura delas de uma forma muito penetrante. E eu sei que a cultura, ela não é estática. A cultura, ela se move. Então, ao passo que eu tenho contato com o outro, ele me transforma e eu o transformo. Então, a principal questão para mim não é se foi na senzala que surgiu a feijoada ou não, mas como que nós utilizamos esse prato para nos representar. Como que esse prato nos representa não só nas mídias, mas também quando a gente vai falar como estrangeiro e principalmente quando a gente se reúne com os nossos, no nosso momento de comensalidade. Para mim, o principal é isso. E esses autores, eles não se debruçam para analisar isso que eu estou dizendo, porque eles não se preocupam com a nossa cultura. O que eles querem é justamente construir esse apagamento onde o preto não contribuiu, na senzala não tinha criação, e vão, pouco a pouco, apagando tudo que a gente foi construindo ao longo de todos esses anos, que não foram poucos anos, né? A gente está falando de mais de 500 anos que a gente está participando dessa formação culinária brasileira. Eu vejo ali uma problemática quando ele fala que na senzala só podia haver sofrimento e dor e nada de bom sairia de lá. E mesmo se não for, se a gente não estiver falando da culinária, a gente tem a capoeira que saiu de dentro da senzala e é algo belíssimo. A gente tem o samba, a gente tem a música, a gente tem uma contribuição cultural muito grande, imensa, que veio justamente desse sofrimento e dor, não, Paulo? Sim, concordo totalmente. Quando fala dessa questão da feijoada, igual você falou, eu sou de Minas Gerais, lá do Vale do Jequitinhonha, né? População 99% negra, então eu conheço a feijoada desde lá. E o que as minhas tias, minhas avós, minha avó quitandeira, bolo, tinha uma barraquinha na feira, a gente ajudava ela, fazia a feijoada, elas contavam pra gente lá que a cultura era que veio dos negros, que a gente usou aquela comida para se alimentar, os nossos ancestrais, né? E engraçado que eu me formo em gastronomia e na faculdade eles me passam lá que não tem nada a ver, que os negros não criaram esse prato, que esse prato é totalmente de influência europeia. Então, sabe, eu sou mais acreditar nas minhas avós, nas minhas tias, porque eu vivi. Nas histórias que construíram a nossa identidade, né?